Danilo Gentili e Fábio Porchat podem ser presos por apologia à pedofilia. Mas que porra é essa? Essa discussão está acontecendo, essa discussão inclusive chegou ao Ministério da Justiça aqui em Brasília e a gente vai falar sobre esse caso, mais um caso de cancelamento na internet. Logo depois, claro, que você soltar aquele guia politicamente incorreto da inscrição no canal, no sininho, para receber as notificações, entrar no nosso Telegram para receber as notícias em primeiríssima mão, no nosso Discord para você mandar a sua sugestão de legislação e vamos lembrar que as vagas estão acabando para a Academia MBL. A segunda turma da Academia MBL está com a matrícula aberta, basta você clicar no link da descrição, fazer o seu teste de perfil político e saber para qual casa você vai ser encaminhado. Muito bem. Bolsonaristas estão agora querendo cancelar Fábio Porchat e Danilo Gentili por causa de um filme, aliás, chamado Como se tornar o pior aluno da escola, com base num livro do Danilo Gentili, em que ele trata de maneira bem humorada, né, e politicamente incorreta dramas ali da escola, da infância, da adolescência, e em determinada cena desse filme, o Fábio Porchat faz o papel de um pedófilo, um vilão que é um pedófilo e que pede lá para dois moleques para eles se safarem, para os moleques se safarem, né, do que eles cometeram, eles teriam que fazer ali um favorzinho sexual pro personagem do Fábio Porchat. Bate. É só bater. E agora os bolsonaristas estão aí fazendo um alarde gigantesco dizendo que isso é apologia à pedofilia, isso tem que ser banido, que as famílias não podem assistir a esse filme. Enfim, uma bizarrice completa. Primeiro, não era justamente os bolsonaristas que diziam, pô, precisamos parar de mimimi, o mundo tá chato, tá muito politicamente correto, não pode mais fazer piada com nada, não pode mais falar nada. Pera aí, esse filme quando foi lançado 5 anos atrás, esses mesmos bolsonaristas que estão descendo o pau agora no filme, diziam, olha, é uma obra politicamente incorreta, parabéns Danilo Gentili pela coragem, parabéns por fazer esse humor provocativo, por fazer esse humor, né? Quem não se lembra que sempre que o Danilo ia dar uma entrevista, perguntavam qual é o limite do humor, qual é o limite do humor, justamente por ele testar sempre os limites da provocação da sociedade, enfim. O humor foi feito para instigar, o humor foi feito para provocar, o humor foi feito para incomodar e também para ofender, né? Inclui-se dentro do humor, né, a intenção de você muitas vezes falar de maneira pejorativa de determinadas pessoas, escarnecer os políticos, escarnecer figuras públicas, enfim. O humor é por natureza provocativo e é justamente o humor que chega ali no máximo do limite da liberdade de expressão, utiliza a liberdade de expressão até, né, a sua fronteira final. E justamente por isso esse filme foi um grande sucesso, aplaudido inclusive pelos bolsonaristas. Mas agora querem que o filme seja banido e querem que o Danilo e que o Porchat sejam presos por fazer um filme em que um vilão é o pedófilo. Como é que eu posso estar fazendo apologia à pedofilia se no filme o vilão, o sujeito a ser combatido, o sujeito a ser derrotado, a ser repudiado, a ser repelido é um pedófilo? Você ainda poderia argumentar, pô, se o herói de um filme fosse o pedófilo, aí você poderia ainda argumentar que tem alguma apologia à pedofilia. Agora, o vilão é o pedófilo? Num filme de humor, em que o sujeito é satirizado, em que o sujeito é, né, é objeto de escárnio, é assim, é um negócio realmente bizarro, né? Às vezes a gente fala que o cancelamento tá focado na esquerda, que cancela todo mundo é fascista, nazista, magista, homofóbico, racista. Atenção, pais e mães, eu tô revoltado com a denúncia que vou fazer agora e com certeza vocês também irão se revoltar. Né? Agora, a direita também tem o seu cancelamento moralista, né? Também tem a sua inquisição, a turba inquisidora, aquela vontade de levar o sujeito pra praça pública, jogar tomate na cabeça dele, enquanto a cabeça dele é cortada na guilhotina ou ele é enforcado em praça pública. Esse mesmo sentimento de revolucionário, né? De cortar a cabeça de todo mundo, de Revolução Francesa. Senhores, que nojeira. Senhores, que nojeira. Eu não sei se alguém faz isso, mas o meu jeito de depilar a cu é da seguinte forma. Eu boto um espelho no chão, eu fico de coca em cima do espelho com as pernas abertas, passa água com sabonete no cu e depois passando pressure barba e vendo se tá limpo. Senhores, que nojeira. Vamos lembrar, aliás, para esses canceladores de plantão, que na Revolução Francesa, um dos últimos a perder a cabeça foi o próprio Robespierre, né? Então cuidado nessa sanha de sair cortando a cabeça de todo mundo, que no final das contas, às vezes, a cabeça
que vai sair rolando na sarjeta como se fosse um repolho pode ser a sua própria. Então, é assim, um filme que foi lançado há 5 anos atrás e que agora os bolsonaristas querem polemizar só porque o Danilo Gentili é um sujeito independente, livre e que faz piadas críticas ao governo Bolsonaro. É por isso que ele tá sendo perseguido. Não é por nada de pedofilia, né? Aí os bolsonaristas fazem um teatrinho, estou indignado em nome da família brasileira. Tá indignado coisa nenhuma. Senhores, que nojeira. Assistiu o filme 5 anos atrás, deu risada, postou foto, elogiou o Danilo e agora 5 anos depois quer dizer que aquilo é um ridículo, que aquilo é um negócio absurdo. Pelo amor de Deus. O próprio filme passou, como todos os filmes passam, pelo Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é o responsável por analisar a classificação, por estabelecer a classificação etária do filme. E o próprio Ministério da Justiça, que agora o ministro bolsonarista quer fazer escândalo em cima disso, para ter palanque. Vamos lembrar que o ministro da Justiça é pré-candidato a deputado federal aqui em Brasília. E por isso tem se utilizado não só do orçamento do ministério, mas também de todo tipo de populismo e demagogia barata para tentar se eleger nas próximas eleições. E esse é um dos seus cavalos de batalha, esse é um dos seus palanques. Ele quer subir em cima dessa história de pedofilia no filme do Danilo para se eleger deputado federal. Mas esquece que foi o mesmo Ministério da Justiça que hoje ele comanda, que estabeleceu uma classificação etária de 14 anos pro filme do Danilo. Então assim, é um negócio tão bizarro, é um negócio tão tosco, os tempos que a gente vive são tão estranhos, são tão esquisitos. Que nojeira. Né, que as pessoas são canceladas, que as pessoas elas são anuladas, que as pessoas elas são tratadas quase como leprosas socialmente, que você não pode se aproximar de determinadas pessoas que ousam fazer piada, que ousam utilizar sua liberdade de expressão, que ousam pensar com a própria cabeça. É quase que um sentimento de inveja, né? Isso é uma coisa, aliás, que o Schopenhauer descreve muito no A Arte de Ter Razão, né, um dos seus livros mais populares, que é o seguinte, né? Boa parte da população é só, né, um rebanho que tá seguindo o carneiro guia indo pro abate. E fica com raiva de quem pensa com a própria cabeça, de quem vai para fora do senso comum. Por quê? Porque se ele, enquanto indivíduo, achou mais confortável seguir o senso comum, como alguém ousa individualmente ter um pensamento independente e ir contra o senso comum? É um ódio, é uma inveja, é um ódio que deriva de uma inveja, né? O sujeito pensou com a própria cabeça em vez de seguir o que todo mundo tava falando, em vez de seguir o que todo mundo tava pensando, em vez de seguir a turba como eu segui, por preguiça, por não ter o menor brio, por não ter a menor vontade de desenvolver um pensamento intelectual próprio, eu tenho ódio desse sujeito porque ele ousa pensar com a própria cabeça. É essa a natureza do cancelamento, é essa a natureza da caça às bruxas, é essa a natureza do linchamento midiático público e do assassinato de reputações. Justamente por isso, fica aqui a minha solidariedade, o meu apoio ao Fábio Porchat, que eu tenho diversas divergências políticas com ele é um sujeito de esquerda, tem uma visão de mundo completamente diferente da dele, mas a minha solidariedade a ele por esse episódio e ao Danilo Gentili também, que é um amigo e que é um sujeito que é um dos principais campeões da liberdade de expressão e do humor no nosso país. E por mais que tentem destruí-lo e cancelá-lo, já tentaram várias vezes, o seu programa continua sendo o número 1.